Nossa primeira convidada de hoje é mãe da Annalise, é psicóloga pela UFSC e especialista em neuropsicologia. Atua na clínica desde 2010, mas foi só em 2019, com a chegada da Annalise, que mergulhou fundo no universo da maternidade. Desde então, seu olhar se voltou ao desenvolvimento infantil e à saúde mental de quem cuida. Fez formações como neurociência da infância, o curso neurocompatível e uma pós em neurociência, educação e desenvolvimento infantil pela PUC do Rio Grande do Sul. Hoje, além da avaliação psicológica em todas as idades, encontrou sua paixão, cuidar de mente de mães e pais, porque quando um adulto se entende, uma criança respira aliviada. E a nossa segunda convidada é mãe do Luiz Francisco, é nutricionista há 16 anos, já foi professora universitária, deu aula de pós-graduação para o Brasil todo. É mestrando em alimentação e nutrição pela FPR atualmente. Especialista em pediatria e nutrição clínica. Há uma década, dedica seu olhar, sua escuta e seu afeto aos pequenos e às famílias que o cercam. Sua atuação é gentil, acolhedora, sem rigidez. Nada de dieta pronta, mas sim conexão e escuta. Defensora do aleitamento materno e da comida simples. Ela acredita que nutrição de verdade também é gesto de amor. E que alimentar pode ser um ato de vínculo. Camila Pereira e Thaline Belling. Vamos começar, então? Vamos lá. O que é que a gente está terceirizando para as telas, que é para ser responsabilidade dos pais? Uau! Porque, tipo, o celular tá ali do lado, tá do lado da comida, tá do lado do choro, da irritação. O que era pra ser responsabilidade de quem cuida de criança, principalmente os pais e responsáveis por outras crianças, que tá sendo terceirizado pra essas telas, na opinião de vocês? Na minha opinião, muitas coisas, né? Mas talvez o principal, além daquilo que já é muito falado, é justamente a mudança que os pais precisam ter quando têm filhos, né? Porque esses dias eu ouvi alguém falando assim, todo mundo diz que morreria pelo filho, mas você viveria pelo teu filho? Você faria mudanças pelo teu filho? Você abdicaria pelo teu filho? Então, criar um filho é uma responsabilidade muito grande. A criança não pede para nascer, né? Então, vai mexer com a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai perder a liberdade, vai perder muito daquilo que ela estava acostumado. E eu acho que muitos pais não pensam isso antes de ter filhos, né? E quando tem, ao invés de buscar as ajudas necessárias, acabam, como você falou, terceirizando, né? Eu tenho um ponto também a acrescentar, né? No sentido de... primeiro que a responsabilidade não é só dos pais. A gente precisa entender que para criar uma criança é preciso uma aldeia. Isso é um provérbio africano, inclusive. Mas, do ponto de vista da saúde integral da criança, a gente também está falando da sociedade, a gente está falando de política pública, a gente está falando de escola, a gente está falando dos pais, a gente está falando das redes de apoio que a família precisa. Afinal de contas, a gente não cria o nosso filho sozinho, né? O nosso filho ele vai caminhar aí por muitos outros lugares. Então, eu acredito muito que a gente tem passado por processos de grandes mudanças na educação e na criação dos filhos, e que é preciso olhar para esse resgate, né? Para esse contato, porque as crianças, elas gritam por isso, assim. Então, se a gente olha bem para essas crianças, a gente sabe o que elas estão pedindo, né? Elas estão pedindo atenção, elas estão pedindo tempo, elas estão pedindo calma, elas estão pedindo muita coisa que a sociedade hoje está precisando reaprender. Não somente o pai e a mãe da criança. É claro que o primeiro contato é o pai e a mãe, né? Então, por isso que eu falei que eu complemento a fala da Thali, trazendo esse olhar ampliado de que a responsabilidade pela criação daquela criança não é só do pai e da mãe. Até porque hoje em dia a gente precisa
precisa aceitar que a crítica social, ela é um ponto da nossa época, é um ponto contemporâneo de tudo que a gente cria. Todas as áreas de conhecimento estão sendo expostas à crítica social, ao contexto social das coisas. E, sim, existe uma questão de falta de planejamento, tipo, para ter crianças, mas muitas famílias acabam se formando, tipo, sem existir esse planejamento no geral, né? Então, acaba sendo mais fácil, talvez, por conta do contexto de vida Social, difícil, né? e tal. Tipo, é mais fácil você ir para o que é mais rápido, o que resolve mais rápido, né? Tipo, para criança. Então, vou entreter ela aqui, com isso aqui, enquanto eu vou resolvendo algumas outras coisas aqui. Só que daí, tipo, fica qual que é o papel, né, da gente quanto profissional de psicologia, de nutrição, quanto comunidade acadêmica, inclusive, de produzir conhecimento que alcance essas pessoas, né? Porque você falar sobre metodologia científica, hipótese, não sei o quê, tipo, e escrever um texto super robusto de informação e fundamentação teórica é um ponto. Só que quanto disso chega para todas as famílias que precisariam desse conhecimento, né? Tipo, dessas clarezas, né? E eu acho que a Cami, ela tocou num ponto interessante, né? A gente sabe que existem pessoas que às vezes não têm opções, né? Não têm o conhecimento necessário, né? Para entender o quanto que aquilo é prejudicial. E muitas vezes não tem outras opções, né? Mães solos mesmo. Mães solos. Por exemplo, vi um comentário esses dias que falava justamente isso. Tipo, a mãe estava no comentário falando... É muito bonito, né, falar que tela prejudica, mas eu não tenho rede de apoio. Então, a minha rede de apoio é a tela, né? Daí, como entraria, né, o papel, assim, do profissional mesmo, né? Nisso que o Esa falou, de incentivar, né, de informar mesmo, né? Eu acho que falando, puxando a sardinha para o meu lado, falando da nutrição, eu acho que a alimentação, ela traz para a gente um recorte bem importante, de ao longo de décadas, né? A gente sai de um pós-guerra onde a escassez de alimento era a grande preocupação. A gente vai para a industrialização, né? Então, a industrialização trouxe muita mudança de hábito alimentar. E a gente começa a ter nas famílias uma mudança geral. Porque comer é algo que envolve toda a família, todos os dias, em vários momentos. E a criança também. Então, aquilo foi mudando, né? Então, a partir do momento que você não cozinha mais a sua comida, que você não tem mais tempo de estar na sua casa, você também não vai mais ter tempo com a sua criança, né? Então, eu acho que são recortes importantes para a gente entender aonde a gente está. Não vai deixar de existir a tela. Né? Eu acho importante a gente falar sobre como usar, qual é o melhor caminho, o que é o menos prejudicial, né? Tem uma pessoa que eu gosto bastante de ler o que ela escreve, que é a Roberta Ferrec. Ela tem bastante conteúdo nas redes sociais e tal. Ela tem um livro que chama Tela com Cautela. Eu gosto muito desse livro porque ele traz essa realidade, assim, né? E a nutrição trouxe isso pra gente, da parte científica, metodológica, né? E a Thalia vai falar da psicologia, que é como isso foi acontecendo, isso caminha junto. Então, eu vi uma tirinha ou uma tarefa de uma criança, coisas de redes sociais, né? Falando de... sai da tela, depois sai do 10 anos antes, sai do videogame. 10 anos antes, sai do computador. Aí sai da TV, sai da frente do rádio, sai de brincar com os amigos na rua, quero que você brinque em casa. E claro, não comparando os malefícios para o cérebro, que eu acho que é um outro ponto para a gente falar, mas é preciso construir o pós isso, né? Então, eu acredito que todos nós estamos lutando para usar menos as telas. E adultos, inclusive. E eu acredito que a gente precisa falar desse lugar de uma informação mais acessível. Como eu posso fazer se eu sou mãe solo, estou trabalhando de casa e eu não tenho com quem deixar meu filho. E se eu deixo ele livre, ele não me deixa trabalhar. Ou ele
escala janela, as mães sabem, né? Que as crianças sabem. Então, eu acho que é importante a gente pensar desse Você lugar. tocou num ponto muito importante que que eu acho que, inclusive, é o que acaba mais atingindo as crianças, é a relação dela com a alimentação. Porque, tipo, dependendo da relação que a criança tenha com a alimentação, ela vai desenvolver de uma forma completamente diferente, né? Tipo, vai se tornar um adulto, tipo, completamente diferente. E você falou uma frase que me alivia muito a alma, porque eu rebato e eu grito toda hora, em vários pontos, em várias discussões, porque as pessoas elas têm uma mania de querer criticar como se realmente a crítica fosse mudar a realidade que existe. Tipo, ai, que corrupção é uma coisa absurda. Tá, existe corrupção. O que a gente vai fazer a partir disso? As telas existem. E não vai diminuir. A imersão digital, ela tende a aumentar cada vez mais. Programas como esses, por exemplo, é uma atividade que não se existia há pouco tempo atrás. Vamos colocar aí uns 10, 15 anos atrás. As pessoas não poderiam dedicar tempo, e hoje tem pessoas que vivem de formatos digitais como esses. Então, a intenção é que a gente consiga entender, faça o exercício de conseguir entender que essa realidade digital veio, ela existe, ela já está posta. E o que a gente faz a partir disso? Para que a alimentação da criança não seja prejudicada, para que o desenvolvimento neurológico da criança não seja… na opinião de vocês, como que a gente faz? A partir daqui, posto esse cenário, o que a gente faz? É o que você falou, né? Assim, a gente não vai eliminar as telas, né? Ao contrário, a gente está mais inserido nisso, né? Assim como a gente não vai eliminar produtos industrializados, a gente não vai eliminar, não tem como. Mas, quando a gente fala de um cérebro em desenvolvimento, quando a gente fala de uma criança que não é capaz de fazer suas próprias escolhas, a gente, sim, tem que entender que não é porque a gente não vai eliminar e tá aí, que a gente também vai achar que tá tudo bem. Já tá aí mesmo, então tá todo mundo usando, então vamos deixar usar, né? Não é assim. Você tem responsabilidade diante de uma criança que tem um cérebro em desenvolvimento. E aquilo, né, esses primeiros anos de vida dessa criança, como você falou, vão ser cruciais para o adulto que vai se tornar. Seja na alimentação, seja no tipo de estímulos que essa criança tem, na atenção que ela recebe, o quanto que ela está conseguindo ter os estímulos necessários. As habilidades, né? Que ela vai conseguir desenvolver. Porque se eu pego uma criança que fica horas numa tela, não é só, e aqui, claro, né, já tem estudos mostrando os malefícios realmente, né, assim, em neuroimagens, né, mostrando a diferença, tá, que existe na substância branca de crianças que são expostas desde muito cedo por muito tempo à tela. Mas, além disso, eu estou dizendo dos malefícios daquilo que não está se fazendo, porque o tempo que a criança fica na tela não é só o que a tela diretamente vai fazer com o cérebro, mas é aquilo que a criança está deixando também de aprender, de desenvolver, porque ela está na tela. Né? Habilidades sociais, habilidades atencionais, freio inibitório, enfim, várias coisas que a gente pode falar aqui que estão sendo prejudicadas, que o aprendizado está sendo prejudicado, porque a criança fica horas ali na tela, né? E assim, a gente falou de um recorte, sim, a gente sabe que a gente precisa dar alternativas para aquelas mães, para aquelas famílias que não têm outras condições. Mas, se a gente for pensar, vamos imaginar um recorte socioeconômico, então, maior, né? A gente também vê as telas, né? Então, assim, qual que é a desculpa dessa família? Entendeu? E aí a gente vê realmente, assim, um uso abusivo da tela, né? Depois a Cami vai falar da questão da tela para alimentação, que é uma coisa que todo mundo está vendo, né, acontecendo. Mas também, como você falou, como uma babá, como a terceirização. Você acha que o celular ele virou um calmante socialmente aceito? Totalmente. Na infância, né? Porque parece que tá tudo bem,
desde que a criança esteja calada, Quieta. esteja quieta. Não né? esteja dando trabalho. Exatamente. né? E é um calmante para a criança e para o pai, como eu isso falei. que eu ia falar. É como se fosse, tipo, a gente tá mais preocupado em tá… A gente já tá usando e abusando dessa palavra, terceirizando, né? Vamos engajar nela. Tipo, a gente acaba ficando mais preocupado em empurrar, tipo, terceirizar mesmo. Tipo, aquela atenção que a gente deveria dar para aquela criança naquele momento. Manda, né? E a gente não se preocupa tanto quanto o quão sofisticado é o sentimento que a criança tá tendo que lidar naquele momento. Ela não sabe, muitas vezes, ela tá descobrindo o mundo. E ela não sabe como lidar com aquilo. E Ela criança, tá sentindo, criança vai lidar como ela lida, tipo, se jogando no chão. Tipo, quem tem a mania de se inibir, de se reter, se retrair, segurar e fingir sobre as próprias emoções, somos adultos. Né? E a criança é espontânea, ela vai, tipo, berrar e não sei o quê. E acaba que, tipo, as telas assumem muito esse papel. A criança vai bater no prato e vai jogar pra cima. Um prato que a mãe, tipo, levou algum tempo ali, não importa quanto, levou algum tempo preparando. E aí ela vai jogar, e aí ó o tanto de tempo que a mãe vai ter que preparar de novo aquela comida e ter que acalmar aquela criança. É um exercício muito complicado. Eu queria, inclusive, trazer uma fala aqui, eu gostaria de perceber a opinião de vocês sobre essa fala, porque é uma fala que uma pessoa muito sábia, que é um tio meu, Adoro. ele fala e pra mim faz muito sentido. Não sei se foi ele que criou ou ele viu de alguém, mas eu ouvi dele e sempre ouço ele repetindo, que é quando você não tem dor de cabeça com a criança quando ela é criança, você vai ter dor de cabeça com a criança quando ela for adulta. A diferença é que quando ela for adulta, você não vai ter a mesma saúde, não vai ter a mesma energia pra lidar com aquela criança que amadureceu mal, porque você não dedicou energia suficiente, atenção suficiente quando ela ainda estava disposta a ficar nos seus limites, E né? vai ser muito mais difícil de resolver. Eu acho que a Thalia vai poder trazer, né? Porque a frase do seu tio, ela faz muito sentido, até do ponto de vista de formação cerebral, né? Eu também tenho, né, formação em neurodesenvolvimento, então é importante dizer que ela é verdadeira. E uma coisa que eu também costumo lembrar sempre os adultos, né? A criança, ela não é um mini adulto. Então, você não pode reduzir, vamos dizer, as orientações do adulto para a criança e achar que ela é criança, Ela então… tem competência pra resolver, né? Exatamente, né? Então, até do ponto de vista da alimentação, que você disse, né? A criança tá lá e joga o prato e tal. Por que falar de telealimentação, né? Porque até os 2 anos de vida da criança, acho que até bastante tempo depois as mães podem concordar, né? Mas, principalmente, a rotina da criança, ela é envolta de sono e comida. Então, né, as mães daqui da mesa se concordam comigo, é assim, que horas o bebê acorda, aí o que ele mama, aí o que ele come, daí ele dorme de novo, daí ele mama de novo, daí ele come, e aí assim vai se fazendo. Então, quando aquela família tem muitas demandas, né, vai se criando um lugar, um momento em que uma coisa ou outra vai ficando mais difícil de lidar, né? E para a família e para todos nós, comer é algo, então… Já que você tem um tio, você deve ter uma tia, uma avó que fala que tem que raspar o prato, tem que comer e tal. Então, a gente vem de uma formação alimentar ruim, né? Para a formação mesmo do indivíduo. Mas que é justificada lá daquele momento das nossas avós. Porque antes a mortalidade infantil era muito alta. Se o bebê não engordava, ele morria. Uhum. Então, ela achava que o bebê tinha que comer para vingar, né? E aí as nossas mães, vamos pensar que mais ou menos na geração, eles um pouco mais novos, né, Thalia? As nossas mães cresceram com isso, elas tinham que vingar. E aí quando elas tiveram a gente, veio a industrialização e não se sabia o que era bom, o que era ruim lá naquele momento. E parecia que era muito bom. Então imagina, ele vem, não tem risco. E não tem risco de estar contaminado, porque tinha esse risco de contaminação, né? Então, não, vamos industrializados e tal.
E aí gerou uma geração com muitos problemas alimentares, né? Sobrepeso, obesidade aumentando, e vem tudo isso trazendo muitos recortes. E aí chega a nossa geração, que está sendo pai e mãe. E aí, o que eu vejo muito nos pais, e aí queria que a Thalia até complementasse, né? A Thay também vê bastante, a gente vê bastante nos pais essa coisa de… Não, agora eu vou tentar fazer certo, né? E aí, se perde também no sentido de entender que isso é um desenvolvimento acontecendo, né? Que você não precisa seguir, né, pequenas… Não tem um certo, né? Voltando nesse que você falou, é isso. Eu vi também um post falando… a minha avó estava preocupada com fazer meu pai e minha mãe sobreviver. Os pais deles, tipo, informação. Não, tem que se formar, educação. E agora, essa geração, né, que é a nossa, digamos assim, tá preocupada com a saúde mental. Né? E, tipo assim, então, nunca vai ter uma fórmula, eu acho… 100% perfeita. Até porque cada indivíduo é único, né? Exatamente. Então, mas eu acho importante pontuar isso, que cada geração vai ter seu desafio. Exato. E que eu acredito muito que os desafios alimentares que as crianças estão apresentando hoje, eles têm muita, muita relação com essa formação neuropsico e motora que as crianças estão perdendo. Não só pela alimentação, mas porque não vão para a rua, porque não brincam na natureza, porque moram sozinhas em apartamentos. Então, eu acho que tem muita coisa para ser discutida com relação a isso. E os dados de alimentação, eles acabam trazendo para a gente um recorte mais prático e rápido do que está acontecendo até os 2, até os 3, até os 4 anos. O momento de alimentar, como você falou no começo, que era antes um evento, né? Tipo, era quase litúrgico, que se perdeu. Ele acaba virando mais um intervalo de tempo entre os estímulos da tela, né? Tipo, então… talvez eu vá parar aqui, tipo, 2 minutos para comer isso aqui, para voltar para outro tipo de estímulo que geralmente tem a ver com a Não tela. para mais, né? Come na frente da tela, né? Nem para mais, Não né? para mais. E se não tiver a tela, não acontece a comida. Infelizmente, tem alguns casos, né, Camila? Com algumas crianças, sim. Mas antes disso, há sempre a tentativa, né? E aí vem as expectativas. Aí vem, eu acho, que um pouco da falta de informação. No sentido de quanto esse bebê tem que comer, eu tenho que fazer comer. Esse bebê não come. Mas não come do ponto de vista de quem. Como isso está sendo oferecido. Qual é o ambiente que está sendo proporcionado, né? Então, essa criança está sendo respeitada como indivíduo naquele momento? Ou ela é colocada numa cadeirinha, fecha o cinto, coloca o babador, pega uma colher, enfia na boca da criança e acabou. A criança, ela não é algo passivo em nenhum desenvolvimento. Na alimentação, muito mais. Tanto que eu falei, né? Parece que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas é porque a gente sabe que até os 2, até os 5 e 7 anos são marcos importantes alimentares, né? Também. Não só de desenvolvimento cerebral. Mas as famílias veem muito na alimentação. Então, meu Deus, meu bebê não come. Às vezes, o bebê tem um atraso de desenvolvimento. Vem para mim e eu falo, não, olha só, a gente precisa ver com a psico, a gente precisa ver com a fono, a gente precisa… Por quê? Porque é a comida que faz essa quantificação para a família. E aí, para fazer comer, a tela vem. É isso que eu ia te perguntar, deve ter muito disso, né? Eu tentei de tudo, não teve jeito, foi com a tela que eu consegui fazer comer. E aí começa a virar um ciclo. Do ponto de vista psicológico, qual que seria, tipo, o papel do psicólogo entender… Agora eu vou colocar uma coisa bem complicada, tipo, no sentido de a gente entrar nesse exercício de ir para várias áreas. Porque a gente entende que esse problema não é um problema de uma classe específica. Claro. Né? Tipo, é multifacetada. Como que a gente olha, do ponto de vista psicológico, para uma mãe que não tem condição de ter acesso aos alimentos ideais,
A industrialização acaba, tipo, barateando absurdamente o alimento. Sim, o né? miojo Tipo, é é muito R$ 2 mais rápido. pacote. É muito mais barato, é muito mais rápido de fazer para uma mãe solo, que é a massacrante maioria da realidade do nosso país. E ela precisa trabalhar em 2, 3 empregos, e ela tem, tipo, 2, 3 filhos para criar. Não estamos fazendo juízo de valores de como ela chegou a essa situação. É aquele mesmo cenário que a gente colocou. Tipo, existe essa situação. Como que a gente pode olhar, a partir do ponto de vista da área da psicologia, principalmente, visto que a psicologia está cada vez mais Elitizada? elitizada? Eu não queria usar essa palavra. Elitizada? Mas, tipo, acaba que tipo, tá elitizada. Tipo, que mãe que tem acesso a um psicólogo? Se não for, tipo, quando é um caso muito grave e acaba indo para um CRAS da vida e uma psicóloga social acaba assumindo ali alguma parte, mas ainda assim são poucos casos. Como que a gente pode, tipo... E daí a gente não pode, assim, nesse caso do que você está me falando, eu não consigo pensar em outra alternativa que não seja um cuidado social mesmo, né? Porque são poucas, realmente, as pessoas que têm condições de buscar uma ajuda de forma individual, né? Tipo, eu tenho noção de que eu preciso dessa ajuda, eu vou lá, eu vou pagar, eu vou buscar pelo plano, né? Num caso desse que você está me falando, eu não consigo não pensar que a sociedade tem toda uma responsabilidade em cima disso, né? A escola tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. E, às vezes, tem pessoas que se chocam e falam, nossa, mas é sério que nas escolas públicas eles oferecem arroz e feijão às 9 da manhã? Sim, porque para algumas crianças aquela é a primeira refeição. A única Ou vai ser a vez. única refeição boa do dia, né? E se a sociedade, se essa parte né, social, a parte política, não cuidar disso, a gente vai ter problema lá na frente, né? Porque se você cuida da primeira infância, você economiza lá na frente, na saúde, né? Em outras Quais questões. são os tipos de problemas que acabam acontecendo quando, neurologicamente falando, quando a parte da alimentação não está sendo resolvida na hora que precisa ser resolvida, que é Veja, na infância? Uma criança que não está bem nutrida não vai aprender, E aí, né? Ela não vai aprender, ela não vai absorver o estímulo de conhecimento. tela. Se você colocar tudo junto, estímulo de tela, má alimentação, criança fica o dia inteiro, né, sem sair, sem fazer uma atividade física. Quais os prejuízos lá na frente? Naturalmente, ela vai ter sobrepeso e obesidade antes do esperado. Então, antes a gente tinha sobrepeso e obesidade acontecendo na adolescência, nos jovens adultos. E hoje, a gente vê muito já na primeira infância. A gente já tem crianças com 4 anos e tudo mais. E um dos maiores desafios é a gente equilibrar a industrialização, os alimentos disponíveis para algumas famílias e para outras, né? Equilibrar a não oferta. Então, a gente está falando de uma bolha que pode cuidar da alimentação e das que muitas vezes não tem alternativa, né? Então, acabam comprando um miojo, uma bolacha, que acaba sendo mais barato. E aí, a gente tem um outro desafio. Essa criança com sobrepeso e obesidade, ela não se movimenta. Ela se movimenta menos. E aí, a gente vem pro grande problema, que é a inatividade física, que tem uma palavra bonita que eu esqueci. As crianças estão sedentárias. Cheguei na palavra. Sedentarismo. E aí a gente tem má alimentação, sedentarismo, e a gente automaticamente sabe que os transtornos mentais estão altamente relacionados à qualidade de vida. Então, se aquela pessoa não come bem, não se exercita, não tem contato com a natureza, ela tem muito mais chance de ter É um um... problema Ela não dorme bem. cascateado, né? Ela não vai dormir bem, ela não vai liberar os hormônios do jeito que deveria. Essa criança, como eu falei, não vai aprender do jeito que deve, não vai conseguir memorizar do jeito que deve, né? Enfim. Ela não vai atingir, daí hoje eu acho que a geração tem muito isso, né? O que sobreviveu, o que se formou, e hoje a gente tem a geração que não vai atingir as melhores habilidades possíveis. Então, eu sempre falo para aquela família, a gente precisa trabalhar no melhor possível para que o seu filho atinja a maior habilidade que ele puder ter. Eu não sei qual é a maior habilidade que ele pode ter.
E eu até brinco muito, a gente brinca no consultório. Não sei se vai pra NASA, né? Ou se vai pra Hollywood. Mas se ele quer e se ele tem capacidade para chegar lá, a gente tem que dar os meios para isso acontecer. E aí a gente tá falando daí, precisa separar o que é política pública, que precisa existir, né? Exato. E das famílias que vão ter O acesso. que é responsabilidade. Isso é um outro ponto também, né? Porque às vezes a gente. Eu entendo muito sobre a importância dessas políticas públicas, a importância da interferência do Estado, tipo, na realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade ou de extrema miséria. É bastante importante e relevante, não podemos deixar de observar isso, mas ainda assim existe o papel dos pais. Existe Claro. o papel das pessoas que são responsáveis por essas crianças. Independente de existir algum tipo de auxílio externo ou não. E aí, dentro do que você colocou, é que existe sinais pra gente observar se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão indo mal. A obesidade, por exemplo, parece que é uma coisa que a gente tolera mais do que uma criança fazendo birra no shopping. A gente olha a criança sendo criança, batendo perna e gritando no shopping, a gente acha um absurdo. Meu Deus, como essa mãe deixa ela fazer isso. Mas agora uma criança quietinha, obesa, mexendo no celular, a gente acha que tá tudo bem. Não sei. Eu não acho que tá tudo bem, né? Mas assim, É o que eu quero passa dizer. despercebido que passa pela despercebido. sociedade? Com certeza. Eu sou uma defensora de crianças, eu sempre falo isso, sou advogada mesmo, no sentido de que a criança precisa ser protegida por todos. Por todos. Se eu vejo uma criança sendo negligenciada, maltratada, ou qualquer coisa que acontece, é minha responsabilidade como cidadã defender aquela criança. Então, toda vez que acontece algo grave com uma criança, a culpa é da sociedade que não fez algo para proteger ela. A culpa não é só do pai e da mãe. Mas aí o grave é o quê? Porque daí a gente acaba perdendo a sensibilidade do que é grave ou não. Porque claro a criança que obesa tá numa situação crítica já. É grave, Tipo, sim. o que eu devo denunciar, né? Como É que difícil, qual é o né? parâmetro? Até onde eu posso ir, né? Isso é uma discussão. Nossa. E é uma discussão recente, porque até então ninguém podia dar pitaco na educação do outro, né? Ninguém podia falar nada. Muitas né? famílias Até hoje não se ainda, pode, né? né? Vamos falar a Muitas verdade. famílias não aceitam. Né? Não existia essa questão de denunciar o pai ou a mãe, né? Isso é recente, isso veio com a ECA, né? Então, e claro, mas isso precisa sim ser mais divulgado, a gente precisa ter mais essa noção, né? Porque é o que eu falo assim, se você vê um adulto batendo em outro adulto, gente, isso já tá muito claro que é um absurdo para todo mundo. Mas parece que quando a gente pensa em criança, isso tá muito mais normalizado. Ainda, né? Por E assim, quê? é lei, né? Não pode, é crime. Não pode. Porque durante muitos e muitos anos, né, acreditava-se que a criança precisa, ainda acredita, né, ser controlada, certo? Isso ainda a criança precisa ser controlada. Só que antigamente se normalizava muito mais ainda, né, não tá ótimo, mas se normalizava muito mais esse controle por via física, né? Violência. E eu falo via física porque a violência ela pode ser de vários tipos. Sim, né? Sim, é verdade. Mas antigamente um pai bater no filho para educá-lo, olha isso. Não, ele está educando. E não Ainda pode. é hoje. Não pode. Hoje- Eu gostei desse assunto. Ainda é hoje, não pode. E eu falo, né? Eu tenho É crime, gente. um pequeno de 10 anos e já aconteceu na nossa frente. E ele dizer, você sabia que você não pode, né? Que a gente pode chamar a polícia. Gente, mas pra onde que isso vai? E aí a pessoa que tinha violentado o filho, que achou que não era nada demais, olhou pra ele, meio que se assustou e disse: pois é verdade. Não posso, eu errei. Por quê? Porque foi uma criança chamando a atenção dela. Se eu tivesse feito isso, talvez isso não teria sido bem recebido. Mas eu acho que é uma discussão muito importante de fazer. E, de novo, em todos os âmbitos. Na escola, com profissionais. Então, as mães têm inúmeras histórias para contar aí de não terem sido bem recebidas por profissionais da saúde. Dos filhos não terem… Então, assim, eu acho que a violência, ela tem tantas camadas, né? Mas a principal… No fim do funil, fica o pai, a mãe e a criança. Então, isso é importante de a gente lembrar.
Por que que a violência ela acaba não sendo tão normalizada assim? Tipo, já que a gente entrou nesse tema, porque a gente faz isso. A gente age com violência uns com os outros. Agora a gente está tendo um cenário apocalíptico, tipo, no mundo. E é assim que os adultos resolvem as coisas, na base do grito, na base, assim que eu falo dos adultos, a maioria deles, né? É assim que a gente acaba resolvendo os nossos conflitos. E Adultos sem terapia. Adultos ou mal terapeutizados. A gente acaba estendendo isso para a criança, né? E aí, quando a criança ela faz do mesmo jeito, é um problema replicar, mas não está sendo problematizado o adulto agir com violência com a criança para educar. Onde está a efetividade? Aí é a minha pergunta. Onde é a efetividade da violência? Porque se existe violência e a partir da violência existe uma mudança de comportamento, funcionou. Não são todas as crianças, tá? Tem crianças que morrem espancadas porque não funciona com elas. Mas a grande maioria vai funcionar pelo medo. A gente tem um instinto de sobrevivência, né? Se a minha integridade, né, e a integridade física ela é mais aparente, ela está sendo ameaçada, eu vou ter medo. Então eu vou me conter. Como eu falei. Até porque, quanto adulto, tem um monte de mulher que passa por situação de violência doméstica e acaba não denunciando, tipo, aceitando aquela situação por medo também. Exatamente. É a mesma coisa com a criança, né? E daí a criança acaba, acredito, se retraindo, vai, né, vai ficando assim. E entrando nesse tema, vocês acham que a criança, as crianças, né, hoje em dia, no geral, estão sendo amadas com base em performance de silêncio? Quanto mais quietinha, né, mais... Uau! Eu vou falar uma coisa agora que eu falo muito para os pais, falando sobre isso. Eu digo assim, todo pai, toda mãe quer ter um filho submisso. É o sonho, né? Digamos assim. Não dá trabalho. Eu tô falando, não tô, né? Sim, assim, sim. Tô generalizando aqui, mas assim... Mas muitas vezes dos nossos dia a dia seria muito melhor, né? Para facilitar a correria ali. Eu sempre digo assim, ninguém quer um adulto submisso. Só que não existe um botão, né? Então assim, eu vou criar meu filho submisso. Quando ele for adulto, eu vou lá, vou apertar um botãozinho na criança. E ele vai ser ele vai espontâneo. mudar, ele vai começar a não se deixar mais, né, levar, ele vai começar a se impor, ele vai falar, meu Deus, olha, o fulano de tal não se impõe, não fala nada, não tem boca para nada, né? Ai, como que era na infância? Né? Deus do céu, como é difícil, não tenham filhos. Não tenham filhos, porque eu sou meio viciada numa série e eu adoro uma frase dessa série Fala que qual é a série. é Grey's Anatomy. Ah, eu sou nutricionista formada em Grey's Anatomy também. Arrasou. Mas eu Minha mãe brinco, também. eu brinco que que o mundo precisa de boas pessoas criando bons filhos pro mundo. Sim. Toda criança, quando nasce, ela é uma esperança de uma pessoa boa vindo para fazer coisas boas para um mundo melhor. Então, a criança, eu de novo, né, falando que sou a defensora, mas ela é pra gente o sinal de esperança, com certeza, de um mundo melhor. E eu acredito muito nas próximas gerações. Eu não sou uma desesperançosa, apesar dos problemas com as telas e com tudo mais. Eu acredito muito que a informação, a parte boa da internet é que a informação tem chego muito mais em mais famílias. Então, a gente acaba conseguindo, através de programas como esse, como outros, romper uma bolha. E é por isso que a gente precisa falar mais, né? Porque muita gente fala. E eu acredito que quanto mais a gente propaga a boa informação, a informação simples, porque não é complicado. Se eu te disser que, ao invés do miojo e da bolacha, se comer arroz, feijão, tomate, banana e pão, tá bom. Não tô falando de chia, linhaça, castanha, óleo de coco. Não, tô falando Coisas pequenas. arroz, Básico feijão, funciona. tomate, banana e pão. Tá ótimo. Não precisa comer bolacha, miojo e outras coisas. Mas arroz, feijão, tomate, banana e pão tá ótimo. E leite, né?
Por quê? Porque daí, nutricionalmente, essa criança vai estar segura, né? Uma criança que come arroz, feijão, tomate, banana e pão, não vai estar com sobrepeso ou obesidade, a não ser que depois de uma certa idade ela coma isso em um volume muito maior. Mas na criança isso não vai acontecer porque a criança se autorregula. Tenta dar mais comida para um bebê de 8 meses. O que ele faz? Vomita. Ele começa a regurgitar, né? Não vomita. Ele Ele não abre a boca mais. Tanto que as famílias vêm na consulta, e aí com certeza a Thaline também já ouviu isso quando eles são maiorzinhos, né? Que não, a primeira palavra que a criança aprendeu a fazer, o primeiro movimento que a criança aprendeu a fazer foi não. Com 7, 8 meses elas já fazem assim, ó, de desespero para não colocar comida na boca dela, ela não quer mais. E ela não come um volume maior do que ela precisa. Ela não mama um volume maior que ela precisa. Se essa criança é amamentada e ela chega no consultório e eu falo, vamos dar mamar para ela para eu ver mamar? Se ela acabou de mamar e ela não quiser mamar, ela não vai mamar. Então, eu acho que a gente precisa também aprender com os bebês e com as crianças. Porque eles dão sinais pra gente. Eles são capazes. Então, a gente tem muito aquela coisa de a criança só tá aprendendo. Não, ela já sabe fazer aquilo ali. Deixa ela fazer. Confia no processo. Faça o seu papel de ponte de aprendizado. E não de atropelar o aprendizado da criança. Porque a gente tem isso, né? Que a gente sabe fazer o certo. Esse contexto que você traz, fica parecendo realmente que a tela é um vilão absurdo. Porque, tipo, Mas ela... é a partir da entrada das telas que as coisas parecem que se desvirtuam. Tem criança que nunca comeu uma refeição sem estar olhando, tipo, para o celular. E principalmente com a chegada das redes sociais, do algoritmo sofisticado como ele está hoje, fica parecendo muito mais que quem está sendo o educador é o algoritmo e não os pais. Você vê pela personalidade da criança. Às vezes a criança tem uma certa personalidade que se você for olhar ali o celular que ela está assistindo, gente, tá ali. O algoritmo entende muito. Ele entende. E ele sabe que é uma criança, né? E falando dos menores, acho que a Thali pode explicar melhor a parte de formação cerebral, mas falando dos menores, as conexões cerebrais elas estão acontecendo principalmente até os 2 anos de vida, numa velocidade absurda. Elas continuam, que a gente sabe, mas a velocidade do desenvolvimento cerebral nunca mais vai ser a mesma. Então, por isso que as indicações são 0 tela até 2 anos. 0, nem uma musiquinha, nem a galinha pintadinha, nem nada, 0, 0, 0. Muito menos na refeição. Porque daí na refeição existe um problema ainda maior, né? Que é essa parte de conexão de lobos e tal, que daí quem fala é a neuropsicóloga. Inclusive, aproveitando isso, já responde isso pra gente, porque tem a parte contra, né? Tipo, existe um problema, que a gente já tá discutindo aqui há algum tempo já sobre o problema em si. Mas existe também, tipo, um bônus. Tipo, o auxílio da internet, do digital em si, ele desenvolve muito mais rápido. Tipo, pelo menos os adultos têm uma grande facilidade. Eu posso falar como um mestre em chat GPT. Pra criança não tem benefício nenhum, não. Eu não conheço, quero ouvir também. Existe alguma forma, por exemplo, tipo, para aprender o alfabeto, para aprender as cores, para aprender, tipo, a criar essas conexões, assim, tipo, dá pra gente passar o pano nesse sentido? Não dá, porque, assim, não é que a criança não vá aprender, ela pode até aprender, né? Mas a melhor forma de a criança aprender é quando alguém está ensinando a ela. Quando existe troca desse aprendizado. A tela, ela é muito passiva. Tá? Então, a criança fica ali absorvendo aquilo. Muitas vezes o cérebro não vai fazer conexões, porque a gente precisa de conexões afetivas também, quando a gente pensa no aprendizado. Não existe uma troca, né? A criança aprende nessa troca. Mas e se for interativo? Como? Existem vários programas que você pode conversar com... Mas não substitui uma pessoa. Por que não substitui? Não substitui. Não Acho que tem o sentimento, né? Porque nós somos seres sociais, né? Para você ter uma ideia, o cérebro ele aprende muito mais imitando um outro ser humano
e normalmente são as figuras, né, de segurança, pai e mãe, do que lendo, do que, né, a gente aprende por imitação. Então, assim, isso é o que eu falo muito. Os pais falam assim, a velha história, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Pior coisa isso, não existe. Você pode falar para tua criança, repetir 10 vezes. Se você fizer uma vez, ela vai fazer aquilo que você fez e não o que você falou 10 vezes. E dependendo da idade, ela vai dizer, mas você também faz isso. Exatamente. Trago notícias do futuro, Não, esses dias eu tava num café, daí minha filha tava com uma outra amiga e ela... Eu quero água, tipo, fez o mesmo movimento, não sei o que. Daí a minha amiga olhou, calma, Tailaininha. Tipo, olha que incrível. Tipo, ela, meu Deus, ela, amiga, ela é igual você. Ou seja, é o espelho. E daí eu comecei a rir, porque aquilo me irritou o que ela fez, tipo... Água. Daí depois, e eu comecei a rir. Eu falei, gente, eu faço exatamente igual. Tipo, como é que eu vou reprimir ela? Se ela tá fazendo o que eu tô fazendo. Vocês já viram aqueles experimentos que uma pessoa chega... Tem vídeos, assim, uma pessoa chega no meio da rua e começa a olhar pra cima? Daqui a pouco vem um bando e todo mundo olha pra cima. Então, porque nós somos seres sociais. Ao longo da evolução da nossa espécie, o nosso cérebro ele ainda tem marcas de milhares de anos atrás, onde a gente tinha que viver em bando para sobreviver. Se eu não vivesse em bando, eu não ia sobreviver. Porque a nossa maior arma era jogar pedras. E a gente precisava fazer isso em bando. A gente só ia conseguir, né, se livrar de predadores grandes se a gente estivesse em bando jogando pedras. Então, assim, o social, ele sempre foi muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. O nosso cérebro, ele tem muito isso. Quem é mãe, né, quem é pai, sabe. Os filhos buscam conexão, colo, estar junto. Então, essa troca é muito importante. Inclusive... Fazendo um adendo, logo depois da pandemia vieram muitos pais falando assim, Thaline, mas eu acho que ele teve atraso de fala, o meu filho, porque ele não teve contato com criança. É um bebê da pandemia. Isso. A gente ficou muito tempo dentro de casa e não teve contato com outras crianças. Daí eu falei, mas teve contato com vocês? A gente não precisa de outras crianças para a criança aprender a falar, a se relacionar. Ela precisa de um outro ser humano. Uhum. Aí eu vou investigar, essa criança ficou a pandemia inteira na frente da tela. Por mais que seja um desenho falando. Não estende relacionamento. E não vai aprender a fala dessa forma. Ela vai aprender a fala falando com alguém. Quando o adulto tá ali, né? Desde bebezinho para aquela criança, a criança fala gugu, dadá, o adulto, gugu, dadá. O adulto faz essa troca. Assim a criança vai fazendo essas conexões da fala, da comunicação, que são tão importantes. Né? E a alimentação vem junto nesse caminho da comunicação, porque o bebê começa a comer com 6 meses, até os 6 meses ele é amamentado. E muitas famílias falam assim, nossa, deu 5 meses e pouco, ele começou a pedir a comida que eu tô comendo. Até então, ele não fazia isso. Então, tudo isso são marcos de desenvolvimento que a gente vai acompanhando nos bebês. Aí o pediatra, o médico de família, muitas vezes na unidade de saúde, até as nossas queridas colegas enfermeiras que fazem consulta também. Sabem esses marcos, precisam acompanhar esses marcos. E aí eu falo, né, mesmo tendo menos acesso à informação, muito importante ler a carteirinha de vacinação da criança. Lá tem os marcos de desenvolvimento certinho, bonitinho, que os bebês têm que fazer. E a comunicação já começa ali. E a alimentação, ela também é uma forma de comunicação da criança. Então, caminha tudo junto. Então, é um desenvolvimento neuro, psico e motor. E quando a tela entra e a criança está se alimentando, a tela aciona... Não sei o nome, lado cerebral é completamente diferente de quando não tem a tela. E aí é por isso que as famílias dizem, mas quando eu ligo a tela, ele come tal coisa. Quando não tá a tela ligada, ele não come. E aí, eu costumo muito falar isso, tá? É mais importante ele comer tal coisa na frente da tela, sem estar ativo, ou ele não comer. Eles acham que é comer. Então, a gente tem que desconstruir que não, é melhor que ele não coma.
e que você brinque com ele, esteja com ele. Não brigue, porque se tiver estresse na hora da refeição também não vai funcionar. E aí também entra a tela, porque se eu tenho estresse na hora da refeição e eu não quero que esse estresse aconteça, quando eu ligo a tela ele fica quietinho. E eu tô falando isso do ponto de vista não julgador. Eu entendo que isso acontece. Eu falo para as mães, fato, né? não é para se sentir culpado, é para a gente entender o que a gente precisa fazer. O que a gente quer, qual é o próximo passo que a gente quer. Tem famílias que tomam a decisão de, inclusive, tiram a TV de casa. E tem famílias que preferem ir diminuindo aos poucos. Isso é uma decisão compartilhada entre os profissionais. A gente não tá aqui para ditar regra, a gente tá aqui para dizer o melhor caminho. O melhor caminho é não dar. Melhora o vínculo até da família toda, se você for pensar. Você fazer uma refeição, né? Todo mundo junto ali na mesa. Gente, é isso. Desliga a televisão. É obrigatório todo mundo desligar, não Exato, ter. sem celular, pai, porque, né? Não adianta nada também. O filho não vai estar ali com a tela, mas o pai e a mãe tá ali olhando o celular. Uhum. Então, o exemplo, né? Faço o que eu arrasta. digo, não faço o que eu faço. É. Né? Exatamente. Então, é importante a gente pensar no neurodesenvolvimento nesse lugar de relação cerebral mesmo. A criança faz memória daquilo. Então, é por isso que daí ela se sente mais confortável e ela grita, chora, até ela ganhar a tela. Exatamente. É que a tela, ela ativa áreas cerebrais, ela faz uma hiperestimulação, né? Ela trabalha diretamente no sistema de recompensa, uma recompensa imediata. E aí a gente tem, assim, os desenhos hoje em dia são muito diferentes dos desenhos da nossa época, por exemplo. Né? São desenhos mais rápidos, com músicas mais altas, com muitas cores, com trocas de cenas rápidas, que é mais ou menos os short vídeos, né, que a gente tem. E que serve para isso mesmo. Você tem essa troca rápida, essa compensação, esse estímulo muito rápido. E aí, quando a criança está ali, está hiperestimulada, ela deixa de trabalhar várias questões de aprender. Por exemplo, a espera, a paciência, a lidar com o tédio, atrapalha o desenvolvimento da atenção sustentada, né, que eu preciso de um tempo ali sustentando uma atenção. Se eu tenho um vídeo ou mesmo um filme que fica trocando o tempo inteiro, eu não estou sustentando a minha atenção numa mesma coisa por muito tempo. Né? Então, como eu falei, além do prejuízo, eu estou deixando de aprender habilidades importantes também. Porque eu não estou fazendo o que eu preciso, que é o quê? Lidar com o tédio, lidar com a impaciência. Lidar com o verdinho na comida. Exatamente, né? Ter essa questão com a verdura verde na comida. Negociar com meu pai, com a minha mãe para alguma coisa, né? Ter que esperar para alguma coisa. Entendeu? Usar a minha criatividade para me entreter, né? Ter a atenção do meu pai e da minha mãe ali, a troca, né? Lidar com os conflitos. Então, eu estou deixando de aprender muitas coisas. Fora, como eu falei, o prejuízo direto da tela, das luzes, enfim, dessa hiperestimulação que acontece, que vai prejudicar sono, vai prejudicar aprendizado, vai gerar irritabilidade. E vou falar, todos os pais que toparam retirar as telas ou, né, diminuir drasticamente, não teve um que chegou para mim e falou, não vi resultado. Não existe isso. E aí eu tô dando aqui, além de... na comida a gente às vezes trabalha de uma maneira diferente, no sentido de a ansiedade familiar, ela também precisa ser colocada nessa soma. Então, se eu tenho uma criança que só come com a tela e eu tiro completamente a tela, ela possivelmente pode passar um período sem comer nada. E isso afeta muito a família. Então, às vezes, a gente acaba distanciando um pouco. Aos poucos, vai reduzindo. E aí, a primeira coisa que a gente faz é distanciar. Então, é nada na mão. É lá. E aí, a gente troca, né, pra lá e depois a gente troca pra música. Sem trocar. Eu tenho que esperar. Né? Então, os combinados de não trocar. Não, eu não quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Porque tem isso também, né? Dá para trocar depois por um livrinho, né? Uma historinha. Isso, coisa de montar. Então, trazer coisa de empilhar na mesa. Brincar com a comida, porque a gente tem esse problema geracional. Que a gente não podia brincar com a comida. Que comida não é brinquedo, e comida é brinquedo sim.
É um brinquedo sensorial, maravilhoso. A criança, ela conhece a estrutura do alimento. Então, se você vê um bebê de 6, 7, 8 meses, ele pega o alimento, ele esmaga o alimento, assim, com raiva. Às vezes ele faz assim. Ele passa na cara, joga na parede, joga em todo mundo, porque ele precisa conhecer aquilo. E se ele não conhece aquilo naquele momento de aprendizado, ele não faz memória cerebral. E aí, depois, lá na frente, na fase que eles comem menos mesmo, é mais difícil de resgatar. Eu acho que vocês deviam voltar pra fechar a nossa temporada. Também acho. Porque já tem- aceitei, Já é um tô com a novo roupa convite. de Tem vir um já. ponto que vocês trouxeram que eu acho que já pode ser, inclusive, pra gente estender o nosso papo de hoje, que é o efeito pós-Covid. Levando em consideração de que a gente tá tendo muitas crises mundiais por aí e a gente não sabe realmente, tipo, infelizmente, não sendo sensacionalista, mas infelizmente, tipo, Não, a eu gente sou tá esperançosa, vai a dar gente tudo tá certo. meio incerto as coisas. Tipo, às vezes qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E eu acho que, como não foi a primeira grande epidemia que a gente passou, a gente ficou muito despreparado por conta do contexto digital. A gente está muito imerso, a internet e a realidade digital, ela está muito entranhada na nossa realidade, na nossa rotina. E eu acho que foi por isso que talvez a gente demorou mais do que antes, né? Tipo, porque até hoje a gente vê muitos estilhaços que são resultados da pandemia ainda, principalmente nas áreas do desenvolvimento cognitivo, principalmente em crianças, porque as crianças de hoje não são as mesmas crianças de antes da pandemia, né? Então, Acho que os adultos também, né? Acho Sim, que eu acho que a ansiedade, parte, teve um impacto, né? exatamente. ansiedade, depressão, acho que muita coisa veio à Burnout, porque tona. muita gente trabalhou de casa e daí aumentou hora de jornada, porque o que deveria reduzir. ter sido mantido a Mantido, redução, né? exatamente. É, É um tema muito importante pra Muito. uma A gente já fica combinado aqui, então, de no final da temporada vocês voltarem pra gente ter esse papo sobre o pós-pandemia e como que a gente pode trazer. Como que a gente encontra vocês? Porque vocês não parecem que são inativas nas redes sociais. E eu imagino que essa conversa deve ter gerado muitas outras dúvidas que possivelmente podem ser respondidas por algum material que vocês já tenham. Como que a gente encontra vocês? O meu Instagram é NutriCamila, bem simples assim mesmo. Camila bem português, sem Ys e tudo mais. No Instagram da Era Uma Vez Pediatria, que é onde a gente atua, aqui em Curitiba presencialmente. E estamos lá. Eu queria só, em resumo, né, porque eu acho importante pontuar, o 0 telas até 2, 3 anos. Então, 0 mesmo, né? No sentido de estimular que as pessoas lembrem que quanto menos é sempre melhor, porque tirar depois é muito mais difícil do que você manter sem. Né? Parece impossível pensar hoje, mas é possível, sim, né? Com presença. Voltando às brincadeiras, eles adoram brincar com pote de plástico, com pedrinha, com areia. 0 telas para adulto também. Seria ótimo. É difícil, acho impossível, mas pelo menos na hora que tá com a criança. Não, com a criança isso é um desafio, e eu entendo, porque eu passo por isso também. Mas acredito que pode ser feito depois de um período com menos prejuízo para as crianças. E tu, Thay, como que a gente te encontra? O meu Instagram é neuropsi.taline. Beleza. E também não era uma vez. não era uma vez que é o de vocês duas, né? Não, a é Era da Uma clínica Vez que a é gente da atua. Isso. Ah, Aqui no AU, na rua Alberto Foloni. Bem Ai. pertinho aqui do Museu do Olho. Eu falo aqui porque a gente tá aqui na região, gente. É aqui, mas Aqui no, do lado. mas no a gente Museu vai do Olho colocar aqui em Curitiba. aqui o endereço certinho e Perfeito. como encontra vocês. Meninas, muitíssimo Obrigada. obrigado. Vocês Eu que agradeço. arrasaram demais. Maravilhosa. Muito sucesso no projeto. Eu fiquei muito feliz. Podem me convidar quantas vezes vocês quiserem. Eu adoro Vai. conversar. Pode chamar. E parabéns, Obrigado. sucesso. Parabéns. Obrigado. Obrigada.